lá dos pilares dos problemas brasileiros, nós temos a saúde, a educação e a segurança. A saúde e a educação já tem ministério próprio e dotação orçamentária própria. E, infelizmente, a segurança pública sequer realmente tem um ministério próprio para estar articulando com as polícias militares, polícia civil, os guardas municipais, agentes penitenciários. E estou falando só dessa parte ainda, porque o nosso objetivo inicial é deixar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e as penitenciárias federais ainda no Ministério da Justiça. Então, seria somente para estar articulando mais essas polícias que estão presentes praticamente em todos os municípios do Brasil, em contato 24 horas por dia com a comunidade. Então, é necessário você criar esse ministério, porque, além de ser uma prioridade brasileira, a questão da segurança, nós já estamos prevendo que, com o problema da economia, que virá advindo aí da pandemia do coronavírus, a questão econômica sempre anda de mãos dadas com a questão da segurança pública. Então, nós estamos já prevendo que no mês de setembro, outubro, com a crise econômica, poderá vir acompanhada de um aumento da criminalidade, tanto de crimes contra a pessoa, quanto crimes contra o patrimônio. Então, para nós, é uma questão cara isso aí. Isso aí, no mandato passado, nós conseguimos convencer o então ministro Michel Temer, o presidente Michel Temer, da criação do ministério, que foi muito bem conduzida pelo ministro Raul Jungmann. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, tinha aquela política de redução e enxugamento da máquina e acabou incluindo o Ministério da Segurança, juntando com o Ministério da Justiça. Uhum. Nós não queríamos falar da questão da separação, até por questão do ex-ministro Sérgio Moro, que estava à frente da pasta. Mas, a partir do momento que ele saiu, é um momento adequado para a gente começar a discutir essa questão. Porque é necessário, realmente, você ter uma política voltada para a questão da segurança pública. E se falar para mim que o Ministério não adianta, então para que você tem o Ministério da Educação e da Saúde? Então, rebaixe eles para a Secretaria. É óbvio que o Ministério seria um fórum adequado para você estar tratando com as polícias militares do Brasil, um contingente que é maior do que as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica juntos, a Polícia Civil, guardas municipais, agentes penitenciários. Então, para nós, é o momento, sim, de estar discutindo antes que a gente adentre a crise na área da segurança pública. Deputado Paulo Ganimi, o senhor concorda com a opinião do deputado Capitão Augusto? Eu concordo com o início da fala dele, quando ele fala que a prioridade, deve ser a prioridade do Estado, saúde, segurança e educação. Esse é o que o Novo defende, é o que eu defendo, e a gente tem total alinhamento nisso. E a segurança pública talvez seja até mais importante como papel do Estado até do que os outros dois. Porém, a questão é a forma de se fazer isso. Quando o deputado fala que não há um ministério para isso, na verdade o ministério é da Justiça e Segurança Pública. O próprio nome já deixa claro que o papel do ministério é para atacar os dois problemas. Outro ponto importante também, você não define uma estrutura ministerial baseada na pessoa que ocupa o ministério. Você deve definir a estrutura ministerial baseado no papel daquele ministério. E faz todo sentido a união do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, principalmente num país que tem muitos problemas ligados, por exemplo, a tráfico de drogas e outros problemas que a interface entre as duas coisas é muito importante. E quando a gente fala da estrutura ministerial, o Ministério tem 8 secretarias, 6 delas são ligadas à segurança pública. Então, na verdade, a gente vai estar criando um ministério novo, que, na verdade, se está dividindo em 2. Pouco importa qual vai ser o novo ministério, porque, na verdade, seriam 2 novos ministérios e a extensão de um, na prática, que vai estar cuidando de quê? Vai estar cuidando da segurança pública, uma parte muito importante, que já cuida hoje, e a outra parte vai estar cuidando de quê? Da relação consumerista, que é o que sobra no Ministério da Justiça, porque o papel institucional do ministro da Justiça, ele pode ser feito, e ele é feito hoje, né? Era feito pelo ministro Sérgio Moro, e é feito hoje, e ainda não depende tanto das secretarias, é o papel dele na condução ali do relacionamento com os outros órgãos da Justiça. Então, a gente está criando mais estrutura, está aumentando a máquina pública. Com qual o objetivo? Qual é o interesse disso? Porque a relação com as polícias, a relação com a segurança pública, ela pode ser feita na estrutura atual. E é muito importante, sim, a segurança pública. E ela não é diminuída pelo fato de estar junto com a justiça. Até porque, eu acredito que seja também a opinião do capitão Augusto, de todos nós, que justiça e segurança estão totalmente alinhadas. Na verdade, o problema do Brasil, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de corrupção,
é a impunidade, é a falta de justiça. Esse é o problema. Não tem como você combater a violência sem combater a falta de justiça. Então, os dois estão muito alinhados, e principalmente agora, só para terminar, nesse momento de crise econômica, momento que a gente está sofrendo uma crise ainda maior por conta da pandemia, qualquer criação de novas estruturas, aumentar a máquina pública, é completamente contra o interesse da população. Vai ter que pagar mais impostos para manter a máquina pública, ainda mais nesse momento que a gente já está se endividando mais ainda. Eu vou fazer a mesma pergunta, uma pergunta só, gostaria que os dois deputados respondessem, e começando pelo deputado capitão. Eu tenho dificuldades em entender, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ficando no Ministério da Justiça, e as atribuições de Polícia Militar e Polícia Civil sendo dos estados, o que vai fazer, na prática, o Ministério da Segurança Pública. O senhor pode me explicar, por favor? Vamos lá. Bom, primeiro até respondendo o deputado Paulo Gadini, que é um grande parceiro, né? Está sempre lá na Comissão de Segurança, do qual eu presido também, e sei da preocupação do Novo com a questão da máquina, de enxugar a máquina, de reduzir custos. Então, Paulo, nós estamos primeiramente falando de elevar a Senasp à categoria de ministério. Então, seria criado um único cargo, que seria do ministro da Segurança Pública. Então, não seria uma estrutura completa de um ministério com 150 cargos ou algo parecido. Então, é só elevar a Senasp à categoria de ministério. E respondendo agora, Castro, a questão é a seguinte: nós temos hoje 27 polícias militares e mais cerca de 26 corpos de bombeiros, mais 27 polícias civis, mais 27 secretarias de segurança públicas de cada estado. Temos as guardas municipais presentes em praticamente 2.000 municípios. Temos os agentes penitenciários com um contingente gigantesco. Isso aí já dá um efetivo quase em torno de 1 milhão de pessoas. E eu falo para vocês que não existe comunicação entre eles. Não existe comunicação entre as polícias de um estado para o outro. Não existe troca de expertises. Não existe padronização de ação. Não existe sequer uma grade correta. Poxa, caiu bem na hora. A gente vai tentar restabelecer o contato com o deputado capitão Augusto, que é o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Já está de volta. Embala de novo aí, deputado, faz favor. É um fórum adequado para estar discutindo com as polícias militares do Brasil, com as polícias civis, com os guardas municipais, com as secretarias de segurança. Nunca houve isso, só houve no período do Raul Jungmann. Então, a Senasp hoje está relegada, a segurança pública é relegada a uma secretaria que tem uma capacidade muito pequena para interligar todas as polícias do Brasil. Então, nós da bancada de segurança, modéstia à parte, nós lidamos com a segurança, nós entendemos de segurança, nós estamos falando que é necessária essa questão. É um dos 3 pilares de maior preocupação do povo brasileiro, a questão da segurança pública, e eu vejo sempre com uma certa resistência tudo que se fala em investir na questão de segurança pública, com as facções criminosas cada vez mais bem armadas, com o tráfico de entorpecentes dominando todos os municípios do Brasil e até a zona rural, com as polícias, que não há integração entre as polícias, falta inteligência, falta comunicação, falta diálogo, e o fórum adequado seria o Ministério da Segurança, com um custo reduzidíssimo, que seria um único cargo. Então, por isso que neste momento, e nós já estamos falando, e já fica registrado aqui, vocês vão ver, infelizmente, a crise na área da segurança em outubro, novembro, junto com a crise econômica, porque haverá um aumento, sim, da criminalidade, tanto de crimes patrimoniais quanto de crimes contra a pessoa, e a gente precisa se estruturar. Sem contar que a própria força policial, a Força Nacional, estaria vinculada a esse ministério e será importantissimamente para estar atuando em todos os estados do Brasil. O senhor concorda, deputado Paulo? Precisa de um ministério para fazer essa articulação, que praticamente nunca existiu no Brasil? Não só a articulação, como também o ministério. Pois é, eu vejo até o que vai no sentido contrário, né? Porque quando a gente separa a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal dessa ligação, que realmente já não existe, muito bem, como você falou, eu sou do Rio de Janeiro, um dos estados que mais sofre com o problema de segurança pública no Brasil, um dos estados que mais sofre com a questão do controle armado dos traficantes, né, nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Um dos grandes problemas é justamente esse: falta de inteligência, falta de informação, falta de integração. E agora a gente vai separar. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel importantíssimo na entrada tanto de armas quanto de drogas
ela vai ficar separada da relação com as outras polícias, a Polícia Federal também, no controle de fronteiras, né? Não faz muito sentido essa definição, dessa estrutura, dessa forma, que ela vai no sentido de, ao invés da gente reforçar a integração entre as polícias, reforçar a integração não só entre as polícias federal, rodoviária federal, militar e civil, mas até mesmo a integração entre as polícias do Brasil todo, a gente vai separar isso. Por quê? Né? Para criar estrutura. E o diferente do que o capitão Augusto falou, na questão da criação do ministério, por mais que seja só desvincular uma secretaria e transformá-la em ministério, a gente sabe tudo que vem junto da criação do ministério. Não é simplesmente uma mudança de status. A mudança de status provoca a criação de toda uma estrutura maior e, com certeza, gastos públicos ainda maiores. O que não fica claro para a gente é a defesa da maior integração, a defesa de uma maior inteligência nas polícias, né, de uma maior relação entre as polícias como um todo. Ela é legítima, mas para que dividir os ministérios, o ministério em dois, para fazer isso? Não faz sentido, na minha opinião. Não faz sentido. A gente está criando, na verdade, mais estrutura para gerar menos integração. E a segurança pública, ela é parte da pasta. A gente precisa diminuir o número de ministérios do Brasil. Por mais que o presidente Jair Bolsonaro já tenha feito isso quando iniciou o seu mandato, até de forma positiva, né? Não tanto quanto ele já havia prometido, um pouco menos, mas a gente agora vai criar mais ministérios, está indo na contramão do que a gente deveria fazer no Brasil, que é reduzir o número de ministérios, diminuir a máquina pública, né? Eu acho que não faz muito sentido isso agora, ainda mais nesse momento de pandemia. Eu queria que a gente tocasse um pouquinho no momento político que a gente está vivendo também. O presidente Jair Bolsonaro, ele está ali flertando com o Centrão, fazendo um loteamento de alguns cargos no governo federal para indicações de parlamentares do Centrão, numa tentativa de ampliar uma base de apoio que até então era muito escassa para o governo na Câmara dos Deputados. A criação dessa nova pasta pode ajudar o presidente Jair Bolsonaro também em relação a essa conquista de mais apoio na Câmara dos Deputados? E aí, colocando novamente a lembrança do nome do deputado Alberto Fraga, que seria uma escolha justamente por conta desse potencial dele de articulação, desse contato dele por ter sido deputado com vários membros também do próprio Centrão. Capitão Augusto. Bom, primeiro, né, eu não vejo interesse de nenhum partido no Ministério da Segurança, até porque a dotação é zero, não tem recurso nenhum no Ministério. Então, isso nós já presenciamos na gestão do mandato passado, com Michel Temer, que nenhum partido teve interesse em estar assumindo isso aí. Na verdade, acaba tendo até um interesse mais institucional das polícias de estar assumindo esse ministério e não partidário. O que pode fazer, realmente, é, digamos, esse aceno do presidente Bolsonaro em prestigiar um pedido da bancada da segurança. A Frente Parlamentar de Segurança é a maior da Câmara, com 304 parlamentares. Nós nunca fizemos nenhum tipo de pedido, sempre apoiamos o governo Bolsonaro. Ele, durante seus 27 anos como deputado, integrou a Frente Parlamentar de Segurança. Então, pode ajudar nesse aspecto, né, porque a bancada realmente está fechada, está coesa e querendo muito realmente a criação desse ministério, porque nós sabemos da importância e vai ajudar muito realmente no combate à criminalidade. Então, não vejo nenhum tipo de interesse partidário em estar indicando alguém para ser ministro, como nós, da bancada de segurança, estamos indicando o Coronel Fraga. Por quê? Porque ele sempre foi o presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara, tem um ótimo acesso no Congresso, é muito bem quisto tanto na Câmara quanto no Senado. Nós vamos precisar aprovar vários outros projetos na área da segurança, como a própria reforma do Código de Processo Penal, a questão das leis orgânicas da Polícia Militar e da Polícia Civil, que está previsto na Constituição Federal e até hoje não saiu do papel. Várias leis esparsas, modificando o Código Penal, Código de Processo Penal, lei de execuções penais. Então, o Coronel Fraga é um nome, que é uma indicação que nós estamos fazendo, mas seria um excelente nome para estar conduzindo essa pasta do Ministério da Segurança, e até porque ele é praticamente uma unanimidade entre as polícias do Brasil pelo trabalho que ele sempre fez como parlamentar durante seus inúmeros mandatos que teve na Câmara. Então, nesse aspecto, eu acho que ajudaria o presidente Bolsonaro no governo, né, com esse aceno para a Frente Parlamentar de Segurança, né, criando esse ministério que nós consideramos, apesar de respeitar a posição do Paulo Ganimi e do Novo, né, da questão da Câmara, mas eu falo para você, Paulo, a segurança é muito mais importante do que a própria saúde e a própria educação. A segurança é a base de qualquer sociedade.
Sem segurança, você sequer consegue ter aulas. É só ver aonde as polícias fizeram as paralisações, as greves, como no Ceará, Espírito Santo, e no período em que a Polícia Militar, somente uma instituição, esteve paralisada, sequer abria as escolas, abria o comércio, abria a indústria, qualquer coisa nesse sentido. Então, a segurança é a base de qualquer sociedade. E o custo de um cargo de ministro é muito pouco pelo benefício que vai trazer no combate à violência, às facções criminosas, até mesmo tendo um efeito secundário, como melhorar o turismo do Brasil, que os turistas não vêm para cá pela questão da segurança pública. Então, nós temos um rol de benefícios em torno dessa criação do Ministério da Segurança e é muito válido, sim, para nós, estar criando nesse momento. Deputado Paulo Ganimi. Eu concordo plenamente com você, capitão Augusto, quando você fala que a segurança é o pilar principal. Inclusive, quando a gente lembra, né, do papel fundamental do Estado, garantir direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, é a justiça, é a segurança que vai garantir isso. A grande questão está como a gente melhora a segurança pública. E a gente discorda só na forma. A gente discorda que a criação de um novo ministério vai fazer com que a gente melhore a segurança pública. A gente entende, inclusive, ao contrário. E você trouxe até aqui um elemento muito bom, muito importante, que reforça o meu argumento, né? O Código de Processo Penal, que é um tema fundamental, importantíssimo, que está tramitando muito bem, mostra a importância da integração. Por quê? O Código de Processo Penal é justiça e é segurança também. Então, aqui mostra mais uma vez a relevância. Se o nome indicado pela bancada da segurança pública é um nome tão interessante, tão importante, eu nem entro no mérito do nome, não conheço ele, não vou entrar aqui na polêmica do próprio nome da pessoa, mas se ele é a pessoa indicada e se a segurança é tão relevante assim, por que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não é comandado por alguém da pauta da segurança pública, visto que, inclusive, como eu falei antes, as secretarias, a maioria delas é composta pela pauta da segurança pública. Eu sei a razão, é claro que sim, mas o ponto aqui todo é esse. Se a gente precisa tanto de um nome forte para comandar a segurança pública, isso pode ser feito na secretaria ou nas secretarias, como pode ser feito também como ministro. Mas outro ponto também fundamental do que o capitão falou é a questão do centrão, a questão do alinhamento, criação de novos cargos. Poder é poder. Pouco poder ou muito poder continua sendo poder. E continua tendo gente interessada em ter poder. Mais uma vez, não estou falando que é o caso específico da pessoa indicada. Mas sempre que há poder, as pessoas vão querer sim. Por mais que o orçamento seja pequeno, o ministério é poder. Ele tem secretarias, ele tem orçamento e tem poder, até pelo cargo de ministro e até pela pauta que tange tantos assuntos relevantes para o país. Então, dizer que porque o orçamento é menor, realmente pode despertar menos interesse, porque é menos poder, mas continua sendo poder e continua despertando interesse e pode ser, sim, uma pauta, uma forma de você atender os interesses, seja do Centrão ou de qualquer outro partido que queira aí entrar na relação com o governo. Bom, eu vou agradecer, a gente não tem mais tempo, infelizmente, para mais perguntas, mas vou agradecer a presença dos dois deputados aqui, agradecer você também, Edu, que participou desse debate aqui com a gente, que a gente possa fazer isso mais vezes e ter aí sempre os dois lados de assuntos que estão mexendo muito, né, com o país. Obrigada a todo mundo. Eu agradeço. Tchau, tchau, obrigado. Prazer. Obrigada, Edu, até uma próxima. Até já. E a gente vai trazendo detalhamento para você aí de casa. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, tem uma reunião com a bancada da Segurança Pública justamente para ter o aval ali, formar o aval, a gente já sabe que tem para o nome do ex-deputado Alberto Fraga para assumir essa nova pasta que está sendo recriada. Todos os detalhes você confere aqui ao longo